Salve galera, beleza? Tudo bom com vocês? Nesse vídeo vamos fazer um feedback aí do meu sexto período de engenharia civil. Como é que foi esse sexto período? Na minha opinião foi o mais tranquilo desde o primeiro até agora. Claro, tivemos muita coisa para estudar e não estou falando que foi fácil, mas a gente não teve trabalhos tão compridos, que tomam muito tempo, né? Aqueles trabalhos que você às vezes tem que optar entre estudar para a prova e fazer o trabalho. No sexto período a gente não sofreu muito com isso não, deu para estudar para as provas tranquilo. Então as minhas notas foram até melhores aí do que os outros períodos. Nesse sexto período nós tivemos 6 disciplinas. Entre essas 6, uma foi optativa do grupo. A gente poderia escolher entre, eu acho que empreendedorismo, inglês ou economia para empresas de engenharia. E a turma acabou escolhendo essa de economia para empresas de engenharia, que foi optativa, mas muito interessante. Aliás, na minha opinião, é uma matéria que deveria fazer parte da grade curricular do curso. É uma matéria muito interessante mesmo, dá para aprender muita coisa. E sabe aquela coisa de todo período a gente tem uma matéria que não tem cálculo, uma coisa para a gente descansar um pouco? Nesse não teve. Nas 6 disciplinas a gente precisou utilizar muito isso aqui, ó. Muito cálculo nós fizemos no sexto período. E as outras disciplinas? A gente, além de economia para empresas de engenharia, nós tivemos materiais de construção 2, mecânica dos solos, hidráulica, eletrotécnica e teoria das estruturas 1. É uma disciplina que dá sequência à resistência dos materiais 2. Então vamos lá, vamos falar de cada disciplina. E eu vou falar primeiro de economia, começar da optativa, né? Economia para empresas de engenharia. O que a gente vê nessa disciplina? Bom, para falar da ementa, eu fiz uma colinha aqui, para não ficar esquecendo de nada. Ainda bem a ementa, né? Eu fiz um basicão aqui, alguns tópicos sobre o que a gente estudou em economia para engenharia. A gente estudou desde a definição, na verdade, né? Conceitos básicos de economia. E vimos vários outros tópicos, como projeção de fluxo de caixa, taxa de juros, capitalização, sistema de amortização, análise econômica de projeto. E no final nós fizemos um artigo muito bacana sobre o impacto da construção civil na economia do Brasil. Então acho que é uma matéria muito interessante, muito importante para o curso de engenharia civil também. Quanto às notas, deu para passar tranquilo aí, tirei mais de 80%, acho que 84 pontos no semestre, de boas, tranquilo. E então, vamos falar da outra disciplina, que é materiais de construção 2. No quinto período eu havia falado de materiais de construção 1, e agora a gente deu sequência. Foi a mesma professora e a matéria foi um pouco mais específica, foi um pouco mais prática do que materiais 1. Materiais 1 a gente vê muito conceito de material e tal, e muita norma. E materiais 2 a gente já vai para o lado prático mesmo, aprender sobre os materiais de construção. A luz vai estar variando um pouco aí, pessoal, não reparem muito, porque eu estou utilizando a luz do sol. Então, às vezes o sol abre o tempo, fica parecendo que eu estou no céu, aí passa uma nuvem, escurece, tudo vira um breu. E o que nós vimos em materiais de construção 2? Olha, a gente já começou estudando o cimento, né? A origem do cimento, a fabricação, as propriedades, a aplicação do cimento. A gente teve uma visita técnica na fábrica de cimento da cidade, foi muito bacana também. Falar a turma, porque para variar eu não pude ir por causa de trabalho. Mas aí a gente teve que fazer o relatório da mesma forma, com pesquisa na internet. Mas enfim, eu já conhecia também o processo de fabricação do cimento e não fui prejudicado por não ter ido na visita não. Aí a gente estuda também os agregados, né, que são areia, brita, pó de pedra, e começamos a estudar, fazer um estudo profundo sobre o concreto, o preparo do concreto, o transporte, o lançamento, adensamento, a cura. E aí fizemos um trabalho também muito bacana, onde a gente acompanhou todo esse processo, né? O nosso trabalho, a gente teve que ir numa usina de concreto, acompanhar todo o processo de fabricação, toda a parte burocrática também, e depois ir à obra e receber esse material lá junto com o responsável técnico, ali onde a gente conferiu nota fiscal, atestamos a consistência do concreto ali através do teste de slump, retiramos o corpo de prova. Então foi um trabalho assim muito bacana. No trabalho o responsável técnico deixou tudo na mão da gente, assim, sabe? A gente fez o trabalho, é claro que ele acompanhou, mas a gente fez todo o trabalho assim de teste,
de retirar corpo de prova. Foi um trabalho assim que deu para aprender muita coisa mesmo. E aí dentro de concreto a gente viu aditivos, né? No concreto ou na argamassa que seja, existem vários aditivos. Alguns servem para dar mais plasticidade ao material, outro para retardar o material e vários outros aditivos que servem aí para alterar um pouco a característica do concreto de acordo com a nossa necessidade, né? Você precisa você ter mais pressa em entregar a obra, por exemplo, então você pode encurtar o tempo aí de cura do concreto e você pode utilizar um aditivo que acelera a cura do concreto, por exemplo. E tem vários outros, muitos aditivos. E aí vimos também dosagem do concreto, os materiais constituintes do concreto, a preparação, o traço, a gente aprendeu a calcular o traço do concreto. E a gente vê também as propriedades do concreto já endurecido. Quais são essas propriedades? A resistência, a durabilidade, a impermeabilidade, a aparência do concreto. Então a gente estuda também as propriedades já do concreto já seco, né, endurecido. E também estudamos bastante sobre a cura do concreto. É algo aí que muita gente sofre na obra, que acaba tendo seu concreto aí todo fissurado por ter feito uma má cura. E a gente estudou bem isso aí, sobre a cura do concreto. Estudamos também sobre o controle tecnológico do concreto. É um controle realizado para a aceitação do concreto. Através dos corpos de prova, a gente faz os cálculos ali para definir a aceitação do concreto. Tudo isso até agora foi para concreto simples. E a gente viu também o último tópico, que é barras de aço, né, para concreto armado. E aí a gente deu uma revisada no conteúdo que a gente viu lá em resistência dos materiais, né, que é a fabricação do aço, a característica, a categoria dos aços. E aí dentro desse tópico de concreto armado a gente viu também algumas coisas sobre cordoalhas para concreto protendido. E aí a gente fez uma outra visita técnica, nessa eu pude ir, onde a gente viu várias coisas que são feitas, várias peças pré-moldadas. E aí envolve o concreto armado. O material de construção 2 foi mais ou menos isso aí. E deixa eu ver se eu anotei a nota. Eu não anotei a nota não, mas eu passei muito bem também. Tá? Passei tranquilo no final do semestre. E agora vamos falar sobre a próxima disciplina, que é mecânica dos solos. Em mecânica dos solos nós vimos a física dos solos, a classificação dos solos, os índices físicos, a compactação, tensões e deformações no solo, a hidráulica dos solos, a compressibilidade e o adensamento dos solos, drenagem e filtros, a amostragem de solos, resistência e cisalhamento dos solos, estabilidade de taludes e encostas, empuxes de terra, uso de geossintéticos em geotecnia, rebaixamento do lençol freático, ensaios de laboratório. Alguns desses tópicos necessitam de muitos cálculos, outros não, mas os que têm cálculos formulazinhas básicas, não tem nada de difícil de calcular em mecânica dos solos. A gente faz um estudo aí bem vasto sobre o solo, em alguns tópicos até bem aprofundado. A gente não precisa aprofundar muito, você vê que são muitos tópicos, a gente não precisa aprofundar muito em cada tópico, até porque não daria tempo, porque isso aí já entra em uma especialização, né, de um engenheiro dessa área. A gente precisa saber os conceitos disso aqui tudo para poder dar sequência e estudar fundações que a gente vai ver, a gente viu, né, vou fazer um feedback aqui, do 7º período. Então, para você aprender fundações, você tem que ter uma base muito boa de mecânica dos solos. Mecânica dos solos também eu passei com quase 90 pontos, muito tranquila a matéria também. Próxima matéria, hidráulica. Hidráulica é chato pra caramba para estudar, muita fórmula e tem muita coisa que você precisa atentar para conseguir associar com a prática, né? Às vezes tem cálculos que a gente está fazendo lá que, se você não prestar atenção, você calcula e não sabe o que você está calculando. Então, hidráulica é uma coisa assim muito abstrata, apesar de ter muito cálculo mesmo. Mas é muito difícil para você conseguir associar aqueles cálculos com a prática. A gente tem as aulas de laboratório que ajudam muito a gente fazer essa associação, mas mesmo assim tem coisa que fica meio voando. E só que hidráulica é uma disciplina que vai dar sequência no 7º período para abastecimento de água e instalações hidrossanitárias prediais.
Então muita coisa que você aprende em hidráulica, na verdade que você estuda, às vezes você não aprende, você vai realmente entender isso lá na frente, quando você for estudar instalações hidrossanitárias prediais ou abastecimento de água. Aí você vai lembrar, isso aqui eu vi em hidráulica, então aquilo lá significa isso aqui, e aí que você consegue associar as coisas. Mas em hidráulica é um pouco difícil, tá, de associar essas coisas. Às vezes você estuda, aprende a matéria ali, resolve um exercício e não sabe o que você está fazendo. Claro, isso não se aplica a todo mundo não, eu sofri um pouco com isso. Mas o sétimo período acaba esclarecendo tudo isso que você aprendeu em hidráulica tranquilamente. E o que a gente aprendeu aqui em hidráulica? Ressalto, curvas de remanso, orifícios, bocais, vertedores, que são alguns itens de tratamento de água e esgoto, escoamento em tubulações, escoamento em meios porosos, redes ramificadas, malhadas e bombas. Aprendemos a dimensionar até bombas nessa disciplina. Então tem muito cálculo em hidráulica, mas é uma coisa mais matemática. São fórmulas gigantescas, mas é questão matemática. Tanto que quem tira nota baixa nas provas de hidráulica geralmente é por erro de cálculo idiota, cálculo matemático ali na fórmula, não de não saber a matéria. Mas eu consegui passar tranquilo também, quase 90 pontos também em hidráulica. E no sexto período eu achei muito chata essa matéria, muito chata para estudar mesmo. Aí no sétimo, como eu disse, começa a clarear as coisas, cara, realmente hidráulica é muito importante. Então, o ideal é absorver o máximo em hidráulica no sexto período para no sétimo. Gente, quando eu falo assim, isso é no sexto período, tal coisa no sétimo, é claro que varia de uma faculdade para outra, tá? Eu tô falando baseando na minha grade curricular. A sua pode ser um pouco diferente. Mas eu acho que o que contribuiu também para deixar uma coisa assim não muito clara na parte prática da hidráulica, talvez pudesse ter sido o professor também. Não foi um professor ruim não, pelo contrário, o cara explica muito bem e tal. Só que ele é meio robozão, assim, sabe? Muito meio... não tem muita didática assim de entrosamento com a turma. O cara nem ri, velho. O cara passou 6 meses com a gente lá, eu nunca vi o cara rindo. E uma matéria que eu achei um tanto quanto complicada, mas nessa matéria a gente conheceu, na minha opinião, uma das melhores professoras do curso. É uma professora que nem precisa pegar em materiais para te explicar as coisas mais complexas da área dela, então ela domina realmente a área dela. E para quem é curioso e pergunta mesmo, ela não deixa a desejar nas respostas. Ela, com certeza, seja qual for a sua dúvida daquela área, ela esclarece assim, com clareza. É uma professora excelente mesmo e exigente. Bom, a eletrotécnica a gente puxa alguns conceitos que aprendemos lá em Física 3, né, sobre eletricidade, e também nos dá a base para o sétimo período, o período seguinte, onde a gente vai ver instalações elétricas prediais. Bom, o que a gente vê em eletrotécnica? A gente dá uma revisada em magnetismo, né, que havíamos visto em Física 3, eletromagnetismo, e aí estudamos capacitores, indutores, resistores, né, é o que nos dá a base aí para instalações elétricas prediais. Bom, não dá para falar detalhadamente sobre eletrotécnica, né, porque é uma coisa que para muitos ainda é uma coisa de outro mundo, questão de elétrica. E eu, para ser sincero para vocês, eu boiei um pouco em eletrotécnica, apesar de ter tirado nota boa, passei com 93 pontos no semestre. Mas assim, em algumas coisas foi como hidráulica. Eu boiei um pouco ao associar o que nós aprendemos com a prática. Até porque, infelizmente, tivemos poucas aulas de práticas, né, por falta de tempo mesmo, mas vimos muito conteúdo. E aí, da mesma forma, no sétimo período, onde a gente estuda instalações elétricas prediais, vou falar disso no próximo vídeo, quando você é obrigado ali a fazer um projeto completo, um projeto elétrico de uma residência, e você consegue, aliás, você é obrigado se você não aprendeu eletrotécnica, você tem que voltar e aprender, e aí é onde a gente esclarece tudo sobre instalações elétricas. Então, o sexto período como um todo é uma preparação, óbvio, né, para o próximo período, mas assim, tem muitas coisas no sexto período que você só vai realmente aprender estudando as matérias seguintes. Eletrotécnica, por exemplo, e hidráulica foram assim. E eu deixei por último a que para muitos é mais difícil, para mim é a minha preferida. Quem acompanha o canal aí sabe que eu gosto muito de cálculo estrutural, então tudo que envolve estrutura para mim eu tenho até mais facilidade de aprender e gosto mais de estudar. Eu falei que em eletrotécnica a gente tinha visto uma das melhores professoras do curso. Em Teoria das Estruturas 1 a gente conheceu o melhor professor do curso. O cara é magnífico, o cara só não aprende com ele quem não quiser. O cara explica de forma muito clara mesmo, ajuda no
no que der, não deixa dúvida. Ele é o coordenador do curso também, então pesa bastante. Na minha opinião, o melhor professor do curso. É claro que eu vou ter alguns professores diferentes ainda até me formar, mas pelo menos por enquanto, e é o que muita gente fala, tanto que foram os próprios alunos que o escolheram para ser coordenador do curso. E eu menti, falei que tinha tirado 93 em eletrotécnica, não, na verdade tirei 93 em teoria das estruturas. Eletrotécnica eu nem me lembro, não anotei aqui não, acho que foi 80 e alguma coisa. Tá? E o que a gente viu em teoria das estruturas 1? Bom, algumas coisas não são novidades, né? A gente continuou estudando reações de apoio, diagramas de esforço cortante, esforço normal, momento fletor, e vimos algumas novidades, que foi o caso dos pórticos. A gente ainda não tinha visto pórtico, e grelha também, grelha é viga Gerber, e aí puxamos de novo uns conceitozinhos sobre treliça, conceitos não, a gente calculou com boa, treliças, lá de mecânica geral, lembra no feedback do terceiro período? Pois é, e voltamos agora no sexto, estudando treliça de novo. Agora a gente calcula os esforços nas barras e as reações também nos apoios das treliças. Para mim foi super tranquilo, foi uma matéria muito tranquila, onde aprendi muita coisa mesmo. E, de novo, deu uma boa base aí para a sequência do próximo período, onde veremos teoria das estruturas 2, que em teoria 2 a gente já começa a estudar, a deixar essas coisinhas simples e estudar já vigas hiperestáticas, né? São vários, 3, 4, 5 apoios numa viga, e você tem que calcular as reações dessas vigas. Já fica um pouco mais complicado. Inclusive vou fazer algumas videoaulas aqui também sobre calcular reações em estruturas hiperestáticas. Bom, foi isso, já falei das 6 disciplinas do sexto período. Foi muito bacana mesmo, foi um período aí muito puxado, que a gente estudou bastante, mas nada desesperador como no próximo, que eu vou postar aqui o feedback do sétimo período. Então, pessoal, se você gostou do vídeo aí, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações. E se você está no quinto aí, no quarto, começando agora, ou no ensino médio, já compartilhe o vídeo aí com seus colegas no WhatsApp, no Facebook, enfim, para a galera já se preparar aí, porque algumas, como eu disse, a grade curricular é diferente, varia de faculdade para faculdade, mas algumas disciplinas são as mesmas, né? E às vezes muda até o nome da disciplina, mas o conteúdo, a sequência é lógica, é a mesma. Então pode te ajudar já a te preparar aí para os próximos períodos, beleza? Muito obrigado por ter assistido, valeu pela paciência, galera, até a próxima.